O Livro dos Espíritos, parte 4, das Esperanças e Consolações, capítulo 2, das Penas e Gozos Futuros, e o tema é Duração das Penas Futuras. Sejam bem-vindos ao canal para o estudo de mais uma questão de O Livro dos Espíritos. A de hoje é a de número 1009. Allan Kardec pergunta: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Respondem os Espíritos: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria negação da bondade de Deus. Que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade? Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância que se achavam, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontram as verdades desta sentença: a cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho. Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe apreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então, raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí os males sem conta que hão desabado sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em quem se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grave questão. Muito embora, segundo os evangelistas e tomadas ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele tem ameaçado os culpados com um fogo que não se extingue, com um fogo eterno. Absolutamente nada se encontra nas suas palavras capaz de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro, para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso
ao seio da família. Lamennais. Guerras de palavras, guerras de palavras. Ainda não basta o sangue que tem desfeito correr? Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais então que o que hoje entendes por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Consulte o teólogo as fontes e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía essa significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chegue o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana, porém, tal como a tendes, ela é uma dádiva de Deus, e com o auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos, pois que fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a esses princípios fundamentais, compreendendo a ideia de Deus, com o lhe exagerardes a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois que, quando banida se acha para sempre das legislações humanas, a era das cegas represálias, é que esperais mantê-la no ideal? Ó, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, eu vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência que se modifiquem, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons, neste momento, derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro. Porém, no século XIX não passa de vão fantasma, próprio quando muito para amedrontar criancinhas e em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Se persistides nessa mitologia aterradora,
engendrareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Tremo, entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural, derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transgressões que consagrareis à unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo, apóstolo. Nota de Allan Kardec. Com o atrativo de recompensas e temor de castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esses castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentar o futuro de maneira lógica, ele não a repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se que de um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, de inflexível rigor e que pune com o castigo extremo as 3/4 partes dos seus súditos, por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quando praticada pelos que não as conheciam. Não haveria aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que o seria um homem? Outra contradição. Pois que Deus tudo sabia, ao criar uma alma, se esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Será isso possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência mediante suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre, e Deus faz que, dos esforços que ela empregue para o conseguir, dependa a sua redenção. Isto toda a gente pode compreender, e a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos céticos haveria se deste ponto de vista fossem apresentadas as penas futuras. Na linguagem vulgar, a palavra eterna é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo,
os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim, e de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. Assim, neste caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, de admirar em que espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, assim também se exprimam? Não esqueçamos, principalmente, que não lhes permitindo a sua inferioridade divisar o ponto extremo do caminho, creem que terão de sofrer sempre e que lhes é uma punição. Demais, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia e só nas escolas esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, porquanto as imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuramente e que se deve entender como significando fogo moral. Os que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, através das comunicações espíritas, hão podido convencer-se de que, por nada terem de material, eles não são menos pungentes. Mesmo relativamente à duração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo acima indicado e pensam que, com efeito, a palavra eterno se pode referir às penas em si mesmas como consequência de uma lei imutável e não à sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir esta interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirá. E agora vejamos o comentário do Espírito Miramês a respeito desta questão 1009. Já falamos e tornamos a dizer, não existe esse tipo de corrigenda que nunca se acaba. O que seria se assim fosse o nosso Deus? Sendo Ele todo bondade, amor e caridade, seus filhos são filhos do seu mais profundo amor e não iriam sofrer penas sem remissão. Isso se passa como corriges um filho, colocando-o no castigo por vezes por alguns minutos, que para ele parecem uma eternidade. E isto tu fazes por amor, para educá-lo, e o carinho dos pais falou-á a entender que eles somente desejam o seu bem e o seu aprendizado para o amanhã. Da parte de Deus é perfeita essa correção. Como atribuir a bondade infinita à vingança infinita? Não podes pensar assim. Nós outros estamos nos submetendo às leis eternas do Criador, processos de despertamento espiritual, para que acordemos os valores existentes dentro de nós. Entretanto, essa libertação não pode ser total, pois sempre somos dependentes de Deus. Para isso fomos feitos. Ele é a vida. Certamente que ainda há muitas coisas que não compreendemos e que se encontram em segredo. Porém, quando surgir o desejo de aprender, busquemos ao Senhor em oração. Disse Paulo aos Coríntios. Mas, não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Coríntios, capítulo 14, versículo 28. Eis aí o conselho mais acertado. Quando não compreendes certas leis ou certos acontecimentos em teu caminho, fica calado, recolhe-te ao templo interno do teu coração e pelas preces fala a Deus, esperando com confiança que Ele, a bondade divina,
te dirá o que precisas na faixa que te é própria. As penas são temporárias, elas duram pouco por estarem em desarmonia com a vida. Nós, como espíritos desencarnados que já passamos por muitas delas, te exortamos com amor a suportares as duras penas, principalmente as impostas, pois no fundo delas se encontra a luz para a tua consciência. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos bater na tecla do amor até sair a nota da verdade e da alegria. A música universal se encontra ligada à caridade, esse gênio divino e humano que sempre procura salvar as almas. Penas perpétuas devem cair no esquecimento. O tempo já passou e o progresso teológico trouxe outras maneiras de pensar e sentir a vida em outros aspectos. O carro da evolução é portador de luzes da esperança para todas as criaturas de Deus. Eis a tua hora de meditar e aproveitar a viagem eterna para a eternidade do bem, que mostra para todos o ambiente para se ver e sentir os princípios da felicidade. Em tempos idos, somente se falava nos templos religiosos sobre sofrimentos depois do túmulo, torturas, etc. Tanto se falou nesses tormentos que eles acabaram por se materializarem na terra, como as cruzadas, a Inquisição, a escravidão e outras diferentes disposições impostas para os sofrimentos humanos. Tanto foram pedidas que vieram no correr dos ares. Devemos esquecer do mal, para que ele desapareça do mundo e das criaturas. Jesus é o ponto de irradiação do bem e do amor. Firmando-nos nele, limparemos nosso karma e passaremos a viver na luz que fala somente das coisas agradáveis e felizes.